Bem-vindas a todas. Estamos muito felizes com a presença de cada uma. Foi um mês que nós divulgamos muito, mobilizamos nas nossas redes sociais. E para quem estava pedindo há muito tempo um encontro como esse, então hoje é o grande dia. E temos hoje também a alegria de estar aqui com a irmã Rosana. Isso é muito importante porque é uma palavra especial que nós vamos ter, prestigiando essa irmã querida que tem sido muito usada por Deus no meio das mulheres. Então vamos nos colocar todas de pé, para que nós possamos então fazer nossa oração. Hoje nós temos um tema muito especial, que nós divulgamos desde o início do mês, do Eu Sou, do Senhor é tudo em nossa vida, e através do Senhor é que Ele vai moldando a nossa identidade, mostrando quem nós somos nele e para Ele. Então agora vamos estar orando e pedindo para que o Senhor esteja liberando o seu Espírito, transformando esse ambiente e fazendo com que todas nós possamos receber tudo aquilo que nós vamos receber hoje, amém? E no final vocês ainda vão ter lá o brechó para que possam continuar vendo. Nós vamos ter uma mesa com chás para as irmãs poderem experimentar um pouquinho do nosso chá, que já se tornou um pouco famoso, porque ele é um chá muito gostoso que nós fazemos aqui, que a irmã Cris nos ajuda com muito carinho. E uns biscoitinhos para acompanhar esse chá, como forma também carinhosa de lembrancinha por estarem aqui presentes. Muitas mulheres, tarde muito especial, Deus abriu os céus, a chuva cessou, então vamos aproveitar esse momento, amém? Vamos fechar nossos olhos então. Senhor, muito obrigada por esta tarde, obrigada por cada uma que está aqui, por cada enfeite, por cada decoração, por cada boa vontade, voluntariado de todas que ajudaram o salão de forma carinhosa, para que nós possamos estar aqui em um ambiente agradável, bonito, tudo para a tua honra e glória, Senhor. Abençoa a irmã Rosana, que ela continua sendo, e que nesse momento ela seja ainda mais abençoada e tocada pelo teu Espírito, para que ela possa trazer para nós mensagens do teu coração para o coração dela, e assim ela seja usada de forma tremenda, abrindo esse dia especial, onde à noite também nós vamos ter o culto com o pastor Azaf, com um louvor especial, uma palavra especial para abençoar a nossa congregação. Muito obrigada pela vida de cada uma que está aqui, das que estão chegando, que seja uma tarde muito agradável de júbilo para todos nós. Em nome de Jesus, amém? Amém! Glórias ao Senhor. Agora vai. Vamos adorar o Senhor nessa tarde, porque a presença dele está nesse lugar, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós.
Amém. Aplauda o Senhor nessa tarde. Nós viemos te adorar, Senhor. Te entronizamos nesse lugar. Erga tuas mãos aos céus nessa tarde. Comece a dizer palavras que o adorem, que o exaltem. Tu és entronizado aqui, Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar, eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me. Diga, eu quero ser. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial do meu interior, com águas. Restaura o meu ser, diga, restaura meu ser, restaura para o teu louvor. Ele está aqui nessa tarde, diga, Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Eu desejo, eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Diga, eu quero ser. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura meu ser, restaura para o teu louvor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como manancial do teu interior, com águas. Diga, restaura, restaura para o teu louvor. Glória a Deus, né? Nós podemos estar reunidas nessa tarde depois de muito tempo. Não podemos nos reunir e a igreja está linda. Vocês olhassem daqui de cima, vocês iam ver como ela está florida, linda mesmo. Queremos agradecer a presença de todos, né? E dizer que todas são bem-vindas para estar conosco nessa tarde, para aprender mais de Deus, para buscar mais da presença dEle, para agradecer a Ele por esta oportunidade que Ele tem nos concedido.
Então, eu quero ler com vocês em Provérbios. É uma palavra conhecida. Vocês querem sentar um pouquinho? Pode sentar. A gente fica um pouquinho nervosa, né? Não está acostumada na plataforma, de microfone na mão. Então, eu vou ler uns versículos de uma passagem bem conhecida de todas nós. Provérbios 31. Todas nós conhecemos com certeza. Eu quero ler com vocês do versículo 15 ao 23. Que eu achei interessante essa palavra. Eu sempre acho, né? Mas estava lendo ela sobre o propósito que eu estou aqui agora neste momento. Antes disso, eu quero dizer que se nós temos criança no salão de 4 a 9 anos, pode passar que tem um professor novo que vai atender vocês. Pastor Dionísio, ele se ofereceu para nos ajudar com as crianças, tá? Se tem alguma criança ainda no salão, pode passar aqui na porta ali que ele está lá atendendo. Fica à vontade. São todas bem-vindas, tá? Então, Provérbios, capítulo 31, o verso 15. Ele diz assim: ela se levanta, ela é todas nós, é a mulher virtuosa. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens aos empregados. Examina e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã, de linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos e é um dos principais cidadãos do lugar. Com essa palavra, eu orando, pensando, meditando, pedindo para Deus, fui incumbida nessa tarde de trazer aqui um incentivo a todas nós, de ofertarmos para a casa do Senhor, de trazermos a nossa oferta, de ajudarmos, auxiliarmos como essa mulher de Provérbios 31. De uma forma ou outra, nós podemos auxiliar, ajudar na igreja. Vocês que estão vindo, que têm os esposos, têm vindo nos cultos diários aqui, têm visto que nós estamos com a campanha da cadeira, né? Quem gostaria de ajudar, fica à vontade, pega o envelope, escreve ali para a campanha da cadeira. E nesse momento você está com liberdade para ofertar. Nos gasofiláceos tem os envelopes de dízimos, você pode ficar à vontade. Mas se você não tem, não se envergonhe, não se preocupe. Porque o Senhor, Ele não dá a bênção conforme o que Ele recebe de nós. Se fosse assim, né? Coitados de nós. Mas Ele nos abençoa pelo amor e a misericórdia dEle. Então, nessa tarde, nós queremos desejar que vocês recebam mais e mais do Senhor, indiferente de que você venha a ofertar, ou ajudar, ou a cooperar ou não. Mas fica aqui, né? Você pode fazer isso para ser bem-aventurada ainda mais, como essa mulher de Provérbios 31. Ela cuidava de tudo, ela trabalhava, ela atendia o necessitado, ela atendia os que precisavam, né? Então, que nós possamos também fazer a nossa parte. Vamos nos colocar de pé mais uma vez e vamos orar. Logo depois da oração, a irmã vai estar passando, né? Vocês estão ansiosos. E eu deixei para a Thaís, né? Para quem não conhece a irmã, apresentar. Então, essa parte é a irmã Thaís que vai fazer, né? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Teu amor, a Tua misericórdia, agradecer a Tua bondade, agradecer porque o Senhor tem estado conosco até aqui. Muito obrigado por essa oportunidade, depois de tanto tempo, Senhor, podemos estar reunidas aqui na Tua presença. Mulheres fortes, corajosas, destemidas, mulheres que têm, Senhor, certamente passado por dificuldades.
tem enfrentado os problemas, mas está aqui, Senhor, porque Tu é a força, Tu é o socorro, Tu é o alívio, Tu é a nossa proteção. Abençoa cada uma agora, a família de cada um, prosperando, Senhor, dando vitória, abrindo portas de trabalho para aquele que não tem, alcançando a necessidade daquele que está, Senhor, necessitado, trazendo restauração para o lar, para a família, trazendo cura, trazendo ânimo, trazendo a alegria da salvação, Senhor. É o que nós te pedimos, a alegria da salvação para cada coração. E nós te agradecemos porque podemos estar aqui nesta tarde. Muito obrigado por este momento, muito obrigado por cada uma, Senhor. No Teu nome, Jesus, fica conosco. Fique à vontade, irmãs, para ofertar conforme tem sentido no coração. Deus abençoe. Quem
podem sentar. Bem, eu estou me sentindo bem à vontade, porque me deixaram para mim mesma me apresentar. E eu gostaria, primeiramente, de saudar as irmãs, antes mesmo, de dizer um pouquinho sobre mim. Sei que é uma honra estar no meio de vocês. E declarar aqui, como vocês, e essa canção diz, sou filha de Deus. Porque um dia Cristo transformou a minha vida. Queria saudar aquelas que vieram de perto, de longe, em especial, tem uma turma linda ali, né, das Casas Lares, bem-vindas, né, que o Senhor possa tocar o coração de vocês, bem como de todas as convidadas. Eu soube que muitas foram convidadas e pela primeira vez estão aqui. Sejam bem-vindas, se sintam em casa. E isso acontece no reino de Deus. Eu me sinto em casa aqui. Sou de Porto Alegre, frequento uma igreja local lá naquela cidade. Mas aqui, junto a essa igreja local, eu estou em casa. Assim é a família de Deus. Nós, como filhas de Deus, passamos a ser irmãs umas das outras, unidas em um único propósito, servir ao Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Lígia Rosana Borba. O nome que eu uso mais, Rosana Borba. E esse Borba vem do meu marido. Pois é, a credencial é o Azaf Borba, né? Pois é, eu sou aquela mulher que está por trás, nos bastidores, cuidando, como vocês, a maior parte de vocês, de suas casas. Também cuido da minha esposa, mãe de 2 filhos, a Aurora com 30 anos, uma linda garota especial que acabou de passar lá para o fundo. E meu violinista, 24 anos, né, que tem nos auxiliado no louvor. Nós temos, durante a semana, às quintas-feiras, uma live da família que quem assiste já conhece a nossa casa. Pois é, nós somos aquelas pessoas que vivem a vida comum do lar e amam adorar ao Senhor em tudo que fazem. É isso. Não existe nada que nos difere ou que nos faz merecer algo mais. Porque graça, irmãos, a graça que nos traz até aqui, até mesmo para ouvir a palavra, para receber de Deus, para ouvir a voz de Deus, ela não é por nada que nós possamos fazer, mas é por tudo que foi feito na cruz por nós. A cruz comprou esse lugar para nós. E eu queria começar essa palavra dizendo, né, na expressão do que foi colocado nesse encontro, né? O chamado desse encontro foi um chamado, uma palavra em um chamado dada por Deus a Moisés. E a palavra é: eu sou o que sou. Que palavra forte. Moisés recebe essa palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como a apresentação. Ele pergunta: mas o que eu vou dizer? Tu estás me enviando, né? E o que eu vou dizer? E Deus diz para ele: diz aos israelitas, eu sou o que sou. Ali, no meio da sarça que queimava no Monte Horebe, Deus sabia quem era, mas Moisés precisava entender quem o estava enviando para poder trazer a libertação do povo de Israel. A questão aqui era Moisés. Deus, em sua paternidade para com seu povo, queria que Moisés compreendesse que ele é um Deus de gerações, de geração em geração. E um Deus que cumpre suas promessas. Havia uma promessa para libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Muitos anos e anos e anos tinham se passado. Mas Deus é um Deus que cumpre suas promessas. Moisés foi poupado da morte entre os egípcios.
Nada foi por acaso. Faraó, naquela época, a passagem em Êxodo, né, que nós estamos lendo, ela fala da grande mortandade feita em todas as crianças, porque os israelitas se multiplicavam. E Faraó, assustado com o crescimento do povo de Israel no meio do Egito, manda matar todas as crianças. Porém, Moisés é colocado por sua mãe em um cesto. Né? Até é por isso, irmãs, para as mais novas talvez não saibam, que se chamava aquele cesto de segurar a criança Moisés. Por quê? Porque Moisés foi colocado em um cesto. E aquela criança naquele cesto, todo bem cuidado para que não entrasse água, ele vai indo pelo rio, até que, não por coincidência, ele chega ali, perto onde está a filha de Faraó. E, novamente, não por coincidência, ela toma para si aquela criança. Então, Moisés, que foi poupado da morte, criado entre os egípcios como um príncipe, tinha uma missão. Mas ele não poderia cumprir essa missão sem encontrar a sua identidade como parte deste povo. E aí é que vem a lição para nós, nos dias de hoje, no tempo que se chama agora. A busca de Deus por um povo santo, separado para Ele, não ficou lá no Velho Testamento. Aquilo é espelho do que hoje nós vivemos. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas que graça é essa? Bem, a graça veio através do sacrifício de Jesus na cruz. Esse sacrifício nos comprou através do sangue vertido por Ele, para sermos parte deste povo santo. E junto com este chamado para filiação em Deus, por adoção, através do sacrifício de Jesus por toda a humanidade, nós recebemos uma missão. Só é possível cumprir essa missão se nós encontrarmos a nossa identidade. Em 1 Pedro 2,9 nós lemos: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nossa missão é sermos luz nas trevas, porque essa luz que nos iluminou, ela precisa ir além de nós. Lembram da passagem? Havia uma mulher no poço, foi tirar a água, Jesus estava ali perto de água, e tudo acontece naquele momento em que Jesus fala com uma mulher, não podia, uma samaritana não podia, e uma mulher que não tinha boa reputação, não podia, mas Jesus não é limitado pelas nossas limitações. Ele fala com essa mulher, e quem ele enxerga, ele vai muito além daquela mulher, porque ele ilumina as trevas e o entendimento daquela mulher, para que através daquela mulher, Samaria fosse alcançada. E é através do testemunho que aquela mulher deu, que as portas de Samaria, onde Jesus não poderia entrar, ele era judeu, mas ela abre as portas e ele fica um tempo em Samaria. Então, irmãs, mais do que romper com as trevas na nossa vida, nós temos uma missão. É através de nós que vidas serão alcançadas. No nosso lar, no nosso entorno, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, na minha vizinhança.
A salvação não se limita à minha pessoa. É muito mais do que isso. O reino de Deus, ele vai cobrir a terra. E as vidas precisam ser alcançadas através de nós. Bem, para que possamos cumprir essa missão, primeiro precisamos nos render a Cristo. Nosso único e suficiente Salvador. Pois a própria palavra de Deus afirma em Gálatas 3:26, pois todas vós sois filhas de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Deus nos chama hoje para assumirmos nossa identidade de filhas. De quem? Nada mais, nada menos do que eu sou. Nós somos as filhas do eu sou. E nos chama a viver a plenitude em todas as áreas da nossa vida. Como? Mediante a fé. Esse é o caminho. É um dom de Deus nas nossas vidas. Então, nós queremos nessa tarde falar com cada uma de vocês sobre a mulher como filha de Deus. Como Deus vê a mulher? É interessante nesse tempo, né, da busca de igualdade de todas as maneiras, né? A sociedade quer a igualdade e às vezes mistura muita coisa, né, e transforma homem e mulher em competidores por posições, muito longe daquilo que Deus planejou. Quando Deus olha homem e mulher, os vê exatamente iguais. Qual é a base que tem para isso? Justamente em Gálatas 3, só que um pouco mais, de 26 até 28, nós lemos, pois todos vós, homem e mulher, sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Cristo conquistou essa posição de igualdade perante Deus para as mulheres, através de sua obra redentora por toda a humanidade na cruz. E é interessante que ninguém, em nenhuma outra religião, tratou a mulher como Cristo tratou. Grandes milagres, né? Se nós podemos mensurar, porque um grande milagre é a transformação de uma vida, a transformação da minha vida, da tua vida. Mas, enfim, milagres descritos, registrados na palavra, uma grande parte deles são com mulheres, não é? São as mulheres que lavam os pés de Jesus, com suas lágrimas, secam com seus cabelos. São as mulheres que vão ao túmulo para perfumar o corpo, né? Nós somos o perfume de Cristo, hein? Nós somos o perfume de Cristo. Perfumar o corpo é perfumar a igreja, não é? São mulheres que são alcançadas num poço e que levam a palavra de Deus a toda uma cidade. São mulheres que têm fé suficiente para tocar na orla das vestes de Jesus e serem curadas. Mulheres também, mesmo não sendo do povo de Israel, o povo escolhido, naquele tempo, era para este povo que Jesus deixou claro que veio. Mulheres não pertencendo a esse povo se aproximam e pedem a libertação de sua filha. E Jesus disse, não, mas não é o tempo, eu não vim. Eu vim para trazer a palavra ao povo de Israel. E essa mulher, descrita na palavra, diz, mas mesmo os donos dão do que sobra na mesa para os cachorrinhos, se colocando numa posição de inferioridade e pedindo a misericórdia de Deus.
Eu fico imaginando o amor do Senhor por essa vida. Porque Ele vê nessa vida a fé que não viu em uma grande maioria daqueles que deveriam conhecer a verdade e reconhecê-lo como Senhor. E o que Ele faz? Liberta a filha e diz: faça-se como tu pedes. Para outra Ele diz: a tua fé te salvou. Para outra Ele diz: o que tu fizeste aqui, me ungindo, vai ser contado por gerações e gerações. E em todo lugar onde o Evangelho for pregado, vai se falar sobre o que tu fizeste. Mulheres na Bíblia. Deus precisa das mulheres atuantes no reino. Nós temos atributos de Deus que precisam ser usados no reino para alcançar as vidas. Porém, para que possamos usufruir dessa conquista de Jesus na cruz por nós, precisamos nos arrepender de nossa condição de pecadoras. Lembrando, o que é pecado? É fazer isso ou aquilo? Não. Pecado é viver longe de Deus. É não ouvir e obedecer a palavra de Deus em qualquer área. A nossa condição de pecadores é a condição de rebelião, de viver longe do conselho de Deus. E nós precisamos nos arrepender e reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. E então nós somos revestidas de quem? Dele que ressuscitou e vem morar em nosso coração. E aí nós temos comprada pelo precioso sangue a nossa posição de filhas, adotadas, legitimamente adotadas. Por quê? Porque o preço do nosso pecado foi pago na cruz. 1 Pedro 3,7, nós lemos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E isso arrepia um monte de mulheres. Que negócio é esse? A mulher tem filhos, né? A mulher rala. E naquela época, que mulher é essa? Era aquela mulher que montava a tenda, desmontava a tenda no deserto. Era aquela mulher que não tinha máquina de lavar, que não tinha fralda descartável. E outras coisas que eu nem vou citar. É essa mulher que lavava a roupa em rio. Que fragilidade é essa que Pedro cita aqui? Fragilidade de uma das características que, se não estiver debaixo do controle do Espírito Santo, pode nos levar para longe da vontade de Deus. Sabem qual é? Nós somos mais frágeis emocionalmente. Por quê? Porque Deus nos fez sensíveis. Deus nos fez enxergar, porque são qualidades que a maternidade precisa. Mesmo sem sermos mães, nós atentamos a quem está ao nosso redor, seja pai, seja filho, seja mãe, seja necessitado. Olha a mulher de Provérbios 31. Nós enxergamos o outro. Esta qualidade, fora da vontade de Deus, sem ouvir o Espírito Santo, pode nos levar para longe. Sabem por quê? Porque as nossas emoções podem nos enganar. E às vezes nós deixamos de corrigir um filho. Não, foi só uma vez. Não vai fazer de novo. E daqui a pouco a criança está batendo o pé, gritando e desobedecendo, porque na primeira vez que ela fez isso, a gente hesitou em corrigir. Às vezes porque não se deu conta que estava amando mais ao filho do que a palavra de Deus, que diz: ensina o teu filho como ele deve andar. E até a velhice ele não vai esquecer. Por isso nós temos que cuidar com esta fragilidade do nosso coração. Interessante que Pedro diz assim, diz aos maridos: tratai-a com dignidade.
E se os maridos não tratarem com dignidade, diz aqui que serão interrompidas as orações deles. Que coisa séria, não? Significa que assim como a mulher, debaixo do Espírito Santo, pode sim usar essa sensibilidade para ganhar muitos frutos no reino, também os maridos, se não cuidarem com dignidade e discernimento dessas mulheres, vivendo a vida comum do lar, tendo olhos para essa mulher, e essas mulheres, suas filhas, né, as mulheres que estão ao seu redor, o que acontece? Até as orações são interrompidas. Olha o cuidado de Deus. Mas tem uma coisa nesse versículo muito importante para nós aqui. Diz que nós somos herdeiras da mesma graça de vida. Sabe o que significa isso? Que nós somos co-herdeiras da graça da vida juntamente com o homem. O que é um co-herdeiro? Alguém que é herdeiro junto. Não é mais, nem menos. Bem, mas então, qual é a diferença? A diferença não é de posição, como o mundo diz. A diferença é no que diz respeito à função. Nós não temos a mesma função dos homens. Não temos. Nós fomos criados para funções diferentes. Ah, mas na falta de, um pai pode cuidar, na falta de uma mãe pode. Na falta de, não temos quem lidere, quem assuma, nós vamos deixar as coisas acéfalas? Claro que não, gente. Existe um espaço e Deus vai conduzir essas coisas, o que é muito diferente de competirmos por posições que não são as nossas. Nós bem sabemos que quando as funções são invertidas, não existe a mesma graça para exercer. E o que acontece? Nós vemos muitas vezes lares disfuncionais. Por quê? A mulher está numa posição que não deveria, então o homem fica deslocado da sua posição, comodamente, normalmente, né? Porque se a mulher assume tudo, fica difícil do homem assumir a posição dele, confortável não assumir a posição dele. Cuidado, mulheres. E assim o que acontece, se reflete nos filhos, nós temos também filhos que não assumem sua posição. E seria bom refletir sobre, porque nós temos tantos problemas de identidade de gênero hoje, quando muitas mulheres têm educado sozinha os seus filhos. Eu faço aqui uma crítica à sociedade. Nós temos falado muito sobre mulheres assumirem posições. Vamos falar aqui na igreja com a palavra de Deus, assumirem suas funções. Mas precisamos falar mais sobre homens assumirem a sua função. Precisamos de pais e homens, falando com filhos, rapazes, homens, sobre suas funções e o que Deus planejou para eles. Vai fazer toda a diferença. E como é que a gente faz isso no meio desse mundo onde as coisas estão tão viradas? Começa na tua casa. Começa na tua casa. Faz com que tuas filhas queiram e amem serem mulheres feitas por Deus para realizarem funções que Deus planejou para elas. Não estou falando só de ser esposa e mãe. Tem muito mais. E homens, gerar homens, educar homens que sejam levados a amar, querer, assumir o que Deus quer que eles assumam. Nós somos o diferencial nesse mundo. E o último baluarte da família, que defende a família como instituição. Temos sido perseguidos, né, como fundamentalistas, né? Não, nós somos de Deus. Nós proclamamos o reino de Deus. Bem, o marido, sim, é o cabeça. Ele exerce a autoridade no lar.
A esposa sujeita-se a ele e constitui sua ajudadora idônea. Como eu disse, não é competidora, ajudadora. Porque mulheres têm um atributo de Deus, muitos. Homens têm outros atributos de Deus. Quando juntam, eles não são perfeitos. Não somos perfeitos. Mas quem é o vínculo da perfeição? Jesus. Se Jesus está no centro da vida dessa mulher e na vida desse homem, quando eles se juntam, sim. Eu ouvi uma expressão num livro, o casamento fica blindado. Porque isso tem muito poder. E é isso que o diabo quer destruir. O poder que tem a união de um casal onde Cristo é o centro. Amém? Bem, a nossa condição é a mesma, de filhas, as nossas funções diferentes, mas ambas são honrosas e honradas por Deus. Nossa condição de filhas, e a perspectiva pela qual Deus nos vê é eterna, como seres feitos para expressarem a sua glória. Solteiras, casadas, meninas, mulheres, avós, bisavós, viúvas, não importa. Ele nos quer expressando a sua glória. O que Deus espera da mulher como filha dele? Deus espera da mulher como filha dele. Quanto à expectativa, tanto para o homem quanto para a mulher, que sejamos encontradas fiéis e cheias do Espírito Santo, cumprindo as demandas que Ele colocou em sua palavra para que as cumpríssemos. Ou seja, homem cumprindo o que Deus pediu, mulheres cumprindo o que Deus pediu. Deus enviou o seu Espírito Santo para nos ensinar, fortalecer e capacitar para realizar a sua obra na nossa vida, na nossa família, na igreja e na sociedade que nós vivemos. Ou seja, quando eu cumpro o que Deus me pede, não é só a minha vida que é impactada. A minha vida é impactada, a minha família é impactada, a igreja a qual eu pertenço é impactada, e a sociedade. Porque não estamos isolados, nós estamos indo às faculdades, nós estamos indo ao trabalho, nós estamos indo ao supermercado, à farmácia. E o reino de Deus está em nós e vai conosco onde vamos. Quais são as principais demandas que Deus requer de nós? A primeira delas tem a ver com o nome dessa igreja. Encontros de fé. Pois é. A primeira demanda que Deus pede de nós é fé. Não é um tipo de fé que vacila, que duvida. É aquela que denota total confiança no Senhor. A fé citada em Tiago 1, 5, 6. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, nada lhes poupa. Você pede e Deus te dá. E a palavra diz que ser-lhe-á concedida, porém, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida pelo vento. E o versículo continua dizendo: não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa. Então, o primeiro passo é fé. Ah, mas eu não consigo, eu não acredito. Bem, estamos confundindo as coisas, porque eu não preciso ver para crer. A fé é um passo que eu dou, mesmo sem ver. Aonde é que eu baseio esse passo? Em cima do que e de quem eu estou dando o passo. Quem plantou fé no nosso coração foi o Senhor.
o Deus Todo-Poderoso, Ele mesmo planta a fé no coração do homem, para que o homem o conheça. É dom de Deus, fé. Os apóstolos até pedem na palavra e nos ensinam a fazer: Senhor, aumenta-nos a fé. Porque foi mesmo. Foi naquele momento em que eles não conseguiram expelir demônios, não é? Aumenta-nos a fé. Outro momento em que eles precisaram de fé, né? Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava dormindo no barco. Aí a gente trata os apóstolos como não se trata, né? A gente diz, mas eles estavam ali, como é que eles ainda estavam com medo? E a gente não olha para a gente mesmo, né? E a gente está cheia de medo, temerosa. Irmãs, Jesus está no barco. Ah, mas ele está dormindo. A Bíblia diz que o Deus de Israel não dorme. A questão é que a palavra diz aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Quem precisa aprender a dormir e descansar? Nós. O Senhor está no controle. É essa fé. Porque aquela fé, que as coisas precisam estar bem e eu preciso enxergar, não é fé. Então, eu espero que isso aconteça. Né? Mas como assim? Eu espero, estou vendo, eu não preciso de fé. Que exercício de fé é esse? Os apóstolos pediram, aumenta-nos a fé. Deus requer de nós estabilidade e firmeza nos que diz respeito à fé. Nós precisamos pedir a Deus e dar passos, exercitar. Como é que a gente exercita a fé? Colocando as coisas na mão de Deus e permitindo que Ele realize. Porque no momento em que eu peço para Deus, eu estico o braço e realizo, e dou o meu jeitinho para a coisa acontecer, vocês conhecem isso? Todas nós tendemos a isso. Aí Deus fica esperando. De novo, ela está tomando a dianteira. Ela está dando o seu jeitinho para resolver a situação. Aí Ele espera, aí a gente toma a atitude errada, de novo, não dá certo, claro, e aí a gente volta para Deus e pede de novo. Mas eu tinha pedido. Mas Deus fica esperando a gente dar espaço para que Ele possa realizar. E isso é o exercício da fé. Para isso eu preciso crer. Aqui diz o seguinte, que a nossa fé tem que ser uma fé própria, que não depende dos outros, nem mesmo da palavra do pastor, nem mesmo dos maridos. Às vezes a gente calca a fé nos maridos. Então, se eles não estão firmes, a gente não está firme. Se eles não oram, a gente não ora. Se eles não querem a reunião, a gente também não vai. Irmãs, às vezes nós confundimos as coisas e achamos que é rebelião nós fazermos a nossa parte. Nós somos ajudadoras idôneas. Então, isso faz com que nós sejamos aquelas que vão semear as boas coisas de Deus, o compromisso com Deus nos nossos lares. Isso é muito importante. E não se esconder atrás daquilo que os maridos fazem ou deixam de fazer. Porque no momento em que nós estivermos sozinhas, é a nossa fé que vale. E Deus quer que a nossa fé cresça. Que seja uma fé que não se desmancha por causa das circunstâncias difíceis. 1 ano e meio de pandemia. O que Deus mais testou foi a nossa fé. Aonde está a tua fé? No teu emprego? Os autônomos? Nós que vivemos do altar? Nós tivemos que confiar na moeda da boca do peixe. E Deus nos sustentou até aqui. Até pão na porta a gente recebeu. No início da pandemia, no primeiro mês, nós tivemos 6 meses de compromissos, de eventos, de congressos, todos cancelados. Nós levamos o nosso material, ou seja, 6 meses, nada do nosso material foi vendido, nós não recebemos ofertas. Deus é tão misericordioso que um pouquinho antes da pandemia, Deus permitiu que o Azaf descobrisse que ele já tinha idade para se aposentar e já tinha pago o INSS o suficiente. Isso um contador disse, Azaf, tu já olhou?
E Asaf, que já estava com 61, disse, não fiz isso ainda, faz. Em 1 mês, ele recebeu o primeiro salário. O que não acontece para a maior parte das pessoas, mas Deus sabia que tinha que acontecer para ele. Por quê? Porque o mês que ele recebeu foi final de fevereiro, e em março começaram todos os cancelamentos. Mas e o mais? E o mais foi confiar. Deus fez coisas incríveis, que assim teria muito tempo para contar para vocês, mas o que eu quero dizer, o que foi testado, quem é que te sustenta? É o teu esforço trabalhando? A Bíblia diz que o homem, a mulher, nada tem se do alto não lhe for dado. Se a tua confiança está no teu trabalho, na força do teu braço, cuidado. A pandemia mostrou que tudo isso foi abalado. E a mesma palavra diz que as coisas abaláveis, elas vão ser abaladas. Porque, vem cá, como é que a nossa fé vai ser testada se nós não passarmos por pressões e conflitos? Deus nos quer firmes. Irmãs, firmes. Para isso, nós precisamos criar músculos, crendo. Na adversidade, nós temos que crer num Deus que nos sustenta como vendo o invisível. Abraão viu o invisível. Moisés viu o invisível. E deram passos. E à medida que eles iam dando os passos, o que acontecia? Deus fazia. Eu fico imaginando, gente. Deu para ver um pouquinho lá na série da Record, né? Quando ele vai atravessar e simplesmente vai água para um lado, vai água para o outro e o mar se abre. Gente, quando nós cremos, o Deus que é todo poderoso tem o maior prazer em fazer. Por isso, precisamos firmar a nossa fé. Como? Precisamos nos aproximar desse Deus. Precisamos ter intimidade com Ele. Precisamos conhecê-lo. Precisamos nos encher da palavra. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo que habita em nós. Como eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Ora, se eu aceitei a Cristo, aceitei o sacrifício de Jesus na cruz por mim, o Espírito Santo vem morar dentro do meu coração. E eu preciso dar espaço para ouvir a voz dele. Ah, mas como ele fala comigo? A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que nos encher da palavra, para que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar as coisas que ele nos ensina. Ok. E aí o que nós precisamos parar para ouvir? Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos sendo a vontade de Deus, o nosso coração fica em paz. Quando nós estamos fazendo coisas que trazem dúvida ao nosso coração, nós precisamos parar e orar. É isso mesmo que Deus quer que eu faça? A Bíblia diz que o que provém dessa dúvida é pecado. Ou seja, Deus permite que eu não esteja em paz. Ou seja, o árbitro no meu coração, Espírito Santo, diz, para. Não toma essa atitude, não age dessa maneira, não entra nesse negócio. Não veste isso. Cuidado, não anda com essas pessoas, não ouve esses conselhos. Isso é vida com Deus. Ah, mas começa tudo pronto? Não. A gente ouve um pouco, obedece. A gente ouve outro pouco, obedece. E à medida que a gente vai ouvindo e obedecendo, o que vai acontecendo? A nossa fé se fortalece e o caráter de Cristo vai sendo gerado em nós. Pessoal, isso não é mérito. Isso é apenas obediência. Nós precisamos parar para ouvir a Deus, para obedecermos e Ele realizar a obra. É Ele que realiza em nós essa obra. Nós precisamos confiar em Deus. Ele é digno de confiança, eu preciso conhecer esse Deus. Moisés precisou conhecer esse Deus. Aí então, ele foi enviado por Ele.
E nós precisamos aprender a confiar que Ele fará o melhor por nós. Eu queria ler o Salmo 37, que eu vim para cá e Deus colocou no meu coração, especialmente para você que veio pela primeira vez e não teve a oportunidade ainda de entregar sua vida para Jesus. A Bíblia diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. E eu nessa tarde estou proclamando a verdade para você. Agrada-te do Senhor, agrada-te de Deus. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Todas essas inquietações que você está passando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega, confia. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, se firma para sempre. É essa fé. Como nós vamos chegar aqui? Nós vamos chegar aqui através da própria obra de Deus em nós. Segunda demanda, obediência. Deus pede de nós obediência, como filhas. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7, 24. Observem uma coisa aqui. Edificar a casa sobre a rocha não é ouvir as coisas de Deus, gostar das coisas de Deus, entender as coisas de Deus. É mais do que isso. Eu preciso praticar. Porque se eu fiquei nas 3 primeiras, a Bíblia diz que eu estou edificando o meu lar, a minha casa, sobre areia. Quando vierem os ventos da pandemia, quando vierem os ventos da doença, da dificuldade, de alcançar vidas, eu vou me sentir como? Sem chão, sem fundamento. Porque o que me fundamenta não é o que eu falo, não é o que eu ouço, mas é o que eu faço. Então, a rocha, sim, a rocha eterna é Jesus. E nesse texto, a rocha que eu edifico a minha casa para que ela se firme, é a prática da palavra de Deus. Amém? O ato de fazermos a vontade de Deus, então, nos edifica e fundamenta. As nossas estacas vão muito fundo. Elas não ficam abaladas. Quando obedecemos a Deus, obedecemos seus mandamentos, nos sentimos felizes, realizadas. Pois, ouçam bem isso, toda a legislação que Deus deu ao homem foi concebida com o propósito de beneficiar e proteger. A função dos conselhos, das demandas, é que nós estejamos protegidos por Deus, protegidos através da obediência, beneficiados através da obediência. Primeiramente, do que Ele nos protege? Do que nós somos protegidas? Primeiro, a lei de Deus nos protege de nós mesmas, por causa da natureza do nosso coração. Já falamos isso hoje. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Lemos isso em Jeremias 17, 9. A lei, a palavra de Deus nos ensina a não sermos guiadas pelas nossas emoções. Como eu faço isso na prática? Muito simples. Quando eu sentir de fazer alguma coisa, qualquer coisa, desde ajudar alguém, falar alguma coisa, fazer alguma coisa, confronte o seu sentimento com a palavra de Deus. E não faça o que você sente se a palavra de Deus diz não. Ah, mas eu tenho razão. Não. Mas eu penso diferente. Não. Ou seja, ah, mas eu tenho certeza que eu estou certa. Bem, vamos colocar uma questão prática aqui. Casa, marido. O marido dá um conselho e a palavra diz que eu devo me submeter ao conselho do meu marido. Ok.
Mas eu acho que não é por aí. E aí eu tenho duas opções. Eu me rebelo ao conselho ou eu me submeto. A palavra diz que eu devo me submeter. Tá, mas ele vai dar com os burros na água, vai dar tudo errado. Bem, qual é o meu próximo passo? O meu próximo passo é com ele. Eu vou dobrar o joelho, eu vou orar, eu vou pedir para Deus ter misericórdia, para que Deus mude o coração dele, se realmente aquilo que eu penso que é o certo, e ele mesmo vai mudar de atitude. Mas não é a minha rebelião que vai mover o coração dele, bem pelo contrário, a minha rebelião vai me afastar dele e de Deus. Então, o que vai me deixar em harmonia com Deus? Eu obedecer a palavra dele e deixar que Deus trate ele. E irmã, se por acaso o filho, o marido, der com os burros na água, é porque Deus está permitindo que eles deem com os burros da água para depois retomarem e possivelmente pararem para ouvir o conselho. Ou para pedirem conselho, porque muitas vezes tomam alguma atitude que nem conselho pediram. Nós somos ajudadoras. Deus quer que nós sejamos participantes da construção do lar, em todas as áreas, desde as finanças à educação de filhos. Então, nós precisamos aprender a cooperar, mas nunca em cima da rebelião. Deus não quebra os seus princípios. Isso é uma coisa muito importante. Guarde isso no seu coração. Deus não quebra os seus princípios. Deus não abençoa rebelião. Então, se você estiver no centro da vontade de Deus, pode pedir que aquilo que é da vontade de Deus vai acontecer. Agora, em rebelião, Deus fica no aguardo até que ambos, marido e mulher, se rendam à presença dele. Para que então Deus possa consertar. Ok. Mais uma coisa que Deus nos protege. Segunda coisa, a lei de Deus nos protege da autodestruição provocada pelo pecado. Disse Deus a Caim em Jeremias 4:7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito por mim? Se procederes bem? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Cuidado quando nós não atendemos a lei de Deus e fazemos o que Deus diz para não fazer, tocamos no que não é para tocar, nos envolvemos no que não é para nos envolver. O que acontece? O meu desejo vai se voltar contra mim. E daqui a pouco eu estou me autodestruindo. Querem um exemplo prático? Não vou perdoar. Essa eu não perdoo. Não, eu não perdoo a sogra, eu não perdoo o sogro, eu não perdoo o filho, eu não perdoo o marido. E eu começo a engolir um monte de rancores, ressentimentos. A palavra manda perdoar. Aliás, foi a oração que Jesus ensinou. Perdoai aos nossos devedores, assim como eu vos tenho perdoado na cruz. Mas é que isso não dá para perdoar. Aí eu marco no caderno, eu fico lá, eu anoto, eu estou na amargura, e daqui a pouco eu já sou uma mulher amargurada, que eu estou trazendo sobre a minha casa toda essa amargura, e a coisa vai indo, e o triste é que muitas vezes eu adoeço fisicamente. Ou eu entro numa profunda depressão, por mágoa, por desobediência à palavra de Deus. Em terceiro lugar, a lei de Deus nos protege do poder exercido por Satanás naqueles que andam nas trevas. Sim, quando eu abro brecha, o diabo ataca, gente. Se eu desobedeço, é naquela porta que ele entra. Ah, é? Vou te atacar. Eu estou dando espaço para que o diabo me ataque. Por fim, a lei de Deus protege ao nosso próximo, evitando que nós sejamos canais de destruição para ele. A Bíblia diz: longe de vós a ira, palavras de maledicência, a mentira. Ok. Aí eu semeio isso em casa. Eu me permito, nos momentos em que eu saio do meu controle, entre aspas, né?
Porque é uma decisão. Aí eu me permito semear coisas que não são as coisas que Deus quer que eu semeie. O que eu faço? Eu trago sobre a minha casa. Eu começo a prejudicar a vida do lar, meu esposo, meus filhos, meus familiares. E aí fica difícil falar de Jesus, né? Porque a mesma pessoa que fala de Jesus é a pessoa que perdeu de novo a compostura. Ok, mas fiz isso hoje, o que eu faço? Queridas, sempre é tempo de recomeço. Te arrepende hoje e decide hoje não agir mais dessa maneira. E quem vai trazer para a tua vida a força para isso? O Espírito Santo que está dentro de ti. Então, que sejamos canais de bênção. Somos abençoadas ao obedecermos à lei de Deus, pois cada mandamento tem uma bênção inerente. Querem ver? Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz serás e tudo te irá bem. A gente gosta da palavra, do trabalho das tuas mãos comerás e tudo te irá bem. Mas a gente tem que olhar o início do versículo. Isso acontece quando? Bem-aventurado aquele que teme. Para temer a Deus não é ter medo, é conhecer a Deus. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é todo-poderoso, eu sei que Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Eu sei que Deus me ama. Eu temo a esse Deus, me submeto a esse Deus. E segue. E anda, voltamos de novo, anda nos seus caminhos. Bom, esse é bem-aventurado. Do trabalho das mãos vai colher e tudo vai bem. A palavra de Deus nos diz em Efésios 22 a 24, as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas aos maridos. Nesse caso, quando a mulher é submissa ao marido, a bênção inerente, a paz e a alegria que enchem seu coração, o seu espírito por fazer o que Deus ordena. Mas a sua ação produz uma bênção dupla, ou seja, uma segunda bênção, a bênção por consequência, que faz com que o amor do marido aumente por ela, que faz com que ela seja exemplo para os filhos. Então, podemos dizer que, ao obedecermos qualquer mandamento, somos abençoadas de duas maneiras. A bênção inerente, produzida pela alegria e satisfação de ter feito a vontade de Deus, e estar em harmonia com Ele. E a bênção por consequência, que vai atuar sobre as testemunhas da minha ação e sobre as circunstâncias. E, incrivelmente, produzindo as modificações que eu tanto desejo. Se eu quero que a minha casa seja uma casa de paz, eu preciso semear a paz. E essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela tem que passar por mim e se expressar em tudo que eu sou e em tudo que eu faço. Aí eu vou ter a colheita que eu quero. Terceira demanda, integridade. Pessoal, esse é um dos maiores problemas que tem gerado, né, toda essa confusão na política e no nosso governo. A falta de integridade. Mas é interessante que nós sabemos apontar a falta de integridade na vida do outro com muita facilidade. Mas essa palavra é para cada um de nós. É para que nós olhemos para o nosso interior. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Observe uma coisa, quando a gente não cumpre a função de sal, de trazer a luz, de trazer a palavra, de trazer o exemplo, a Bíblia diz que nós somos até pisados pelos homens. Às vezes escarnecidos, às vezes desmerecidos, desacreditados, não é? É possível que muitos de vocês já tenham ouvido essa expressão, mas tu que é crente fala isso? Tu que é crente pensa assim? Às vezes porque, de alguma maneira, a gente dá um mau testemunho. Precisamos vigiar o nosso testemunho, especialmente na área da integridade. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire, que é tipo
uma bacia? Não. O que a gente faz? A gente coloca num velador, né? Ou seja, coloca num suporte e aí coloca para que ela apareça. E o lindo disso é que diz que e alumia a todos que se encontram na casa. Se eu for luz, eu vou iluminar minha casa. A palavra coloca isso. Se eu viver na luz, eu vou iluminar a minha casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que sejam para que vejam, né, as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 13 a 16. Nossa maneira de ver tem que ser um testemunho contundente para o mundo. A nossa maneira de viver. Nós somos o ponto de referência. Pessoal, o mundo está em trevas, nós reconhecemos isso. Vemos do jeito que a sociedade está. A questão é, se não houver luz, como eu vou saber que estou em trevas? Se alguém não me disser que Deus fez um projeto de Deus, chamado família, com um propósito, que Deus quer uniões que perdurem, filhos educados no Senhor, com integridade, que obedeçam à palavra de Deus. Se isso não for dito, como as pessoas vão saber? Especialmente hoje, em que os nossos filhos vão à escola, e a maior parte das famílias já são famílias singulares, com pais separados, às vezes nem vivem com os pais. Que referência eles têm? Nós, igreja, nós, casas-lares, temos que trazer o conselho de Deus e dizer, olha, Deus planejou para ser diferente e pode fazer tudo novo através de nós. Nós precisamos ser luz. O mundo deve ser iluminado por nossa luz e repreendido pela nossa conduta. Não pelas nossas palavras. Não é enfiando o dedo, batendo com a Bíblia, né, como se dizia. Não é isso. Vive de maneira íntegra. O teu casamento bem-sucedido, não, mas meu casamento não é perfeito. Olha, o meu também não. Quem é perfeito é Deus. Quanto mais eu me aproximar de Jesus, mais parecida com Ele eu fico. Quanto mais o Asaf se aproxima de Jesus, mais parecido com Jesus ele fica. O que vai acontecer? O nosso casamento vai ficar cada vez melhor. É o contrário do que é no mundo, não é? Então, a nossa vida tem que ser um testemunho contundente. É imprescindível nós termos a busca de uma vida íntegra, irrepreensível. Mas se eu errar, acerta e pede perdão. Não, mas a pessoa que eu falhei, ela não é cristã. Ela não é cristã? Acerta e pede perdão. Não, mas foi com o filho. Não dá para ficar dizendo para filho que a gente errou e fez tudo errado. Não. Justamente com filhos. Errou com o filho, pede perdão. Errou com o esposo, acerta, pede perdão. Esse é um princípio básico do reino. Isso é caminhar para a semelhança de Cristo. Deve haver de nossa parte compromisso imutável de fazer a vontade de Deus, sem nenhum tipo de concessão. Por amor aos perdidos, não podemos renunciar às nossas convicções como filhas de Deus. A nossa fé e os princípios de Deus, eles não podem mudar de acordo com a situação. Lembremos que, muitas vezes, precisamos sustentar e, às vezes, até sofrer, perder alguma posição. Já soube de pessoas que perderam o emprego porque, literalmente, se negaram a mentir. Essa foi a ordem do chefe. Mente. Mas eu não minto por princípios, eu sou cristã. Se não mentir, perde o emprego. E aí a pessoa perdeu o emprego. Deus deu um emprego melhor, mas ela não quebrou um princípio. Então, às vezes, nós vamos ter que sofrer as consequências, mas não abra mão, não abra exceção. Deus vai honrar a tua obediência. Porque Ele é o maior interessado na tua integridade. É a tua integridade que vai ser testemunho nesse mundo. Lembremos que o Senhor nos fala em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, pelo contrário.
Ele mesmo vai dar livramento, né? Juntamente com a tentação, Ele vai nos prover o livramento para poder suportar. Quarta demanda, sacerdócio. Todos nós somos chamados ao sacerdócio. Fomos chamadas como reino e sacerdócio. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 1, 5 e 6. O marido como cabeça, dentro do lar, é o sacerdote, mas a esposa também é da linhagem sacerdotal. Não pode ignorar o seu ofício. Qual é o ofício da mulher? Ela pode permanecer passiva se o marido não faz nada? Não, gente. Não é assim. Nós somos sacerdotes. Nós, mulheres, somos sacerdotes do Senhor. Então, como eu exerço o meu sacerdócio? Ministrando a Deus meu louvor, minha adoração, minha intercessão, o meu clamor, trazendo a palavra e o conselho de Deus. Para isso eu preciso me encher de Deus, não é? Me encher da palavra. Então, o sacerdócio é meu, ele não é justificado se esse deixa ou não de fazer. Ah, mas eu não quero que meu filho saia de casa, meu filho está desviado, e daí se eu trago uma palavra... Não deixa de trazer o conselho de Deus. Mas não traz como condenação, traz como palavra de Deus, de amor. Ama o seu filho, trazendo uma palavra de Deus. Ele não ouve uma vez, ele não ouve 2 vezes, ele não ouve 3 vezes. Deixa eu dar um rápido testemunho aqui. Nós já estamos nos encaminhando para o fim. Hoje eu ouvi um testemunho do cabeleireiro que fez esse cabelo aqui para mim. E ele está super firme na igreja, ele e sua família. E ele disse, sabe como eu me converti? Eu abri o salão e vim aqui fazer o cabelo comigo toda semana, uma senhora. E toda vez que ela chegava, eu dizia, lá vem ela com o tal do Jesus. Ele torcia para ela não vir. E ela vinha toda semana. E todo o tempo que ela estava no salão, ela falava de Jesus. Muito bem. Passou um tempo, o filho dele, com 3 anos, é descoberto um tumor na adrenal de 1 quilo. 1 quilo. Um câncer de 1 quilo. Ele precisou fazer transplante de medula. Desesperado, porque ele foi desenganado, a criança. O que aconteceu? Veio na mente dele. Chama a mulher do Jesus. Ele chamou, ela imediatamente foi lá, ministrou. Ele se converteu, a esposa se converteu. E fez o tratamento. E aquela criança foi ressuscitada, porque ele esteve assim, desenganado. Ele fez transplante de medula. Hoje esse menino tem 10 anos de idade, totalmente curado. A mulher do Jesus. Deus quer que nós sejamos essa mulher do Jesus. Deus quer que nós levemos tudo a Ele em oração. Esse é o nosso sacerdócio. Cargas, angústias, necessidades, alegrias, gratidão. Seja grata por tudo que Deus faz por você. Ensine na sua casa a palavra da gratidão. Como é que eu ensino os meus filhos a serem gratos? Se eu for grata. Eu ensino sendo grata. Seja grata por tudo. E ensine sua casa a ser grata. E principalmente, louvor, gente. Enche a sua casa de louvor. Não consegue cantar? Bota o pendrive, chama a plataforma digital. Quem é da minha geração, bota o CD. Enche, canta. Canta, se não tem nada disso, canta. Canta para Deus. Fala a palavra de adoração a esse amado que deu a vida por ti. A última demanda é o evangelismo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A grande comissão para todas nós em Mateus 28,
19 e 20. Nós somos enviadas ao mundo com palavras de esperança, palavras de salvação, comissionadas para levar as boas novas aos perdidos, aos tristes e aos abatidos. Durante toda essa pandemia, eu creio que essa foi a maior comissão que a igreja atual já teve, no mundo inteiro. Trazer esperança. Alguns adoeceram, alguns perderam a vida, famílias foram desamparadas. Mas Deus não está dormindo. E Ele é a resposta. Ele é a verdade. Ele é que pode suprir toda a necessidade humana. Ele pode preencher o vazio de todos nós. É verdade que muita gente foi curada, sim. Mas é verdade que muitos estão sofrendo e ainda não ouviram a palavra da verdade. E nós temos. Que grande responsabilidade. E ao mesmo tempo que honra, não? Nós temos experimentado o amor de Deus, mas muitos ao nosso redor ainda não o conhecem. Já ouviram falar, mas não o conhecem. É a nossa responsabilidade intransferível. Nós somos a voz de Deus para aqueles que nos rodeiam. Nós somos a voz de Deus para aqueles que nos rodeiam. Somos os pés e as mãos de Jesus para alcançar toda essa geração. A tua geração, na idade que tu tens, vocês mais novas, todas nós somos os pés e as mãos de Jesus para alcançar essa geração. Nenhum cristão está dispensado de sua responsabilidade de pregar o Evangelho a todos que o cercam. Eu termino dizendo que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo que habita em nós. Como a palavra nos diz em 1 Coríntios 3,16. Também lemos em Efésios 4,30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como eu posso entristecer o Espírito Santo? Não fazendo a vontade de Deus. Não atentando, não ouvindo a sua palavra. Não guardando a sua palavra. Não ouvindo a voz do Espírito Santo. Não pedindo a Deus para me guiar e fazendo o que Ele me pede. O Espírito Santo foi enviado da parte de Deus para nos ensinar, mas nós temos que ser ensináveis. E Ele vem para nos ensinar todas, eu repito, todas as coisas. E para nos fazer lembrar de tudo o que o Senhor diz. Para isso eu tenho que me encher e me encher da palavra. Quanto mais nós buscamos a Deus em oração, quanto mais nos enchemos da sua palavra e praticarmos, e o adorarmos, com tudo que nós somos, com tudo que nós fazemos, mais parecida com Jesus, mais parecidas com Jesus nós nos tornamos. Isso é lindo, gente. É Ele em nós. E sabe o que acontece? Mais a luz de Cristo vai brilhar através das nossas vidas. E mais a unção do Espírito Santo vai vir sobre cada uma de nós. Que Deus guarde essa palavra no coração de vocês. E que ela dê muito fruto. Senhor, eu abençoo cada uma das minhas irmãs. Cada uma delas. Tu conhece o contexto de cada mulher, de cada moça, de cada menina aqui. Tu sabes suas lutas diárias, o que ela enfrenta. Mas, Senhor, Tu és o Deus, eu sou todo-poderoso, maior de qualquer luta. Senhor, que elas possam tomar a decisão de dar passos de fé na sua vida. Coragem. Que a intrepidez do Espírito Santo nelas faça com que elas descansem
e creiam que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Que elas possam decidir obedecer a Tua palavra, sem questionar. Entregar as situações difíceis nas Tuas mãos e obedecer. Sim, Senhor. Que elas possam evangelizar através de suas vidas, por onde andarem, nas suas casas, que elas possam evangelizar por onde andarem, no seu trabalho, escola, faculdade, vizinhança, que elas sejam conhecidas como mulheres de Deus, que a integridade seja uma marca nas suas vidas, que elas sempre optem a andar nos Teus passos, Jesus, e que exerçam todos os dias das suas vidas o sacerdócio em adoração. Oh Senhor, como Tu queres Tuas filhas Te adorando, Senhor, e este é meu clamor nessa noite, Senhor, nesta tarde e noite, Senhor, que mais e mais dos Teus filhos e filhas Te adorem em espírito e em verdade. Abençoa cada lar aqui representado, para a glória e louvor do Teu santo e eterno nome. Amém. Vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios,
Então, quem foi abençoada duplamente aqui nessa tarde? Com palavra abençoada, um ensino que nós tivemos para as mulheres, sobre mulheres. Fico muito feliz que a Rosana aceitou o nosso tema, que foi desafiador, foi um pouco em cima, né? Mas saber quem nós somos em Deus e saber o papel que nós temos com o Senhor nas nossas vidas, na vida das nossas irmãs, na nossa igreja, é muito importante. E eu creio que hoje vocês conseguiram ter um pouquinho de todo esse ensinamento como filhas, como mães e como nós mesmas, que era a proposta do tema. Mas não saem, porque nós vamos ter agora alguns brindes, que eu vou até pedir para as irmãs que vão fazer o sorteio dos brindes, porque quem se inscreveu no link, automático, no formulário vinha um número. E esse número vai ser feito um sorteio, que nós vamos acompanhar os nomes. Então, também fiquem atentas para os nomes, para poderem retirar os brindes. Nós temos todo o material que o pastor Azaf e a Rosana trouxeram para edificar a vida de vocês, que está